Hoje eu quero compartilhar com você em poucos minutos o porquê eu utilizo o DaVinci para colorir os meus projetos e um pouquinho da estrutura de nodes que eu monto para basicamente todos os trabalhos que eu faço. Beleza? Então já dá um like nesse vídeo, eu tenho certeza que ele vai te ajudar de alguma forma, então vem comigo. Muito bem, pessoal, sobre o meu workflow, eu faço a maioria das edições direto no Premiere, porque é onde eu faço a decupagem, a montagem, toda a parte de áudio, mas eu nunca finalizo lá. Eu exporto em XML e faço o que a gente chama de round trip. A gente pega a timeline do Premiere, exporta em XML, abre ela dentro do DaVinci e aí sim a gente faz a finalização. Muito bem, pessoal, para esse vídeo eu vou utilizar aqui esse clipe e eu já setei aqui uma estrutura de nós, mas eu quero mostrar para vocês como funciona cada um desses nós, para que cada um deles serve e vou mostrar tudo a partir dessa imagem. Primeiro eu quero começar dizendo o que são esses nós. Como assim nó, Lucas? Você tá doido? O que é nó? Nó é como se fosse camada no Photoshop, é como se fosse várias camadas de Lumetri dentro do Premiere. Os nós são os meios pelo qual o DaVinci escolheu para que você possa estar colocando ali os ajustes de cor de maneira separada. Ou seja, Lucas, mas por que eu vou precisar de colocar isso de maneira separada? Vou fazer que nem eu faço lá no Lumetri, no Premiere mesmo. Eu jogo tudo em cima de uma vez, tudo um por cima do outro ali dentro de um mesmo Lumetri e tá tudo certo. Não, não tá certo. Primeiro porque você precisa ter organização. É bom que você nomeie o que você está fazendo em cada um dos nós ou em cada camada. Eu sei que no Premiere tem como você fazer isso sim, só que lá é um pouco mais complexo do que aqui. Aqui a gente consegue organizar isso de uma maneira muito mais fácil, muito mais rápida, intuitiva. E se eu precisar compartilhar esse projeto com outra pessoa, com outro editor, e tudo, ele vai acessar o projeto e já vai entender exatamente o que eu coloquei em cada nó. Só de bater o olho ele já vai conseguir ler toda a estrutura, toda a lógica que eu utilizei para construir essas cores. Então é muito importante que você tenha uma estrutura de nodes. Você pode estar utilizando a que eu vou mostrar para vocês aqui, ou você pode criar a sua própria, enfim. Eu não acho que existe uma receita pronta para se fazer isso, né? Acho que cada um pode fazer de um jeito. É como fazer bolo. Cada um vai fazer um bolo de um jeito, e não significa que o bolo de um é melhor do que o outro, mas significa que o bolo de um é diferente do bolo do outro. Isso vai alterar também no resultado? Vai alterar no resultado. Mas cabe a você escolher o que é melhor para você, o que é melhor para o seu workflow, o que é melhor para o resultado que você busca, qual que é o resultado que você busca na verdade. E essa estrutura de nós que eu vou mostrar para vocês é a estrutura que eu uso na maioria dos meus projetos, que são em estúdio, são da área comercial, principalmente no nicho de moda. Então assim, funciona na maioria das vezes para mim, só que em alguns trabalhos mais pontuais, às vezes eu ajusto essa estrutura de nós e edito de outra forma. Então a gente também precisa ser crítico para não ficar preso sempre na mesma forma, no mesmo modelo e não ajustar de acordo com a necessidade de cada projeto, ok? Mas eu quero compartilhar com vocês essa forma básica aqui e ela é muito bacana, muito legal, então vamos lá. É o seguinte, pessoal, aqui logo de cara eu já vou criar aqui um primeiro nó de balanço de branco, um segundo nó de contraste e saturação, um terceiro nó de Color Space Transformer, um outro nó para grading, embaixo de grading, embaixo de grading a gente vai criar mais um nó aqui de mist. Depois aqui a gente vai criar um outro nó aqui de finalização, certo? Então essa daqui é a estrutura de nós básicas que eu utilizo na maioria das vezes nos projetos que eu faço, beleza? Vamos lá, a gente começa aqui por Color Space Transformer, que é dizendo para o programa qual que é a câmera que a gente usou para poder trabalhar. Isso daqui, pessoal, eu só vou utilizar quando eu estiver gravando com apenas uma única câmera, tá bom? Se eu estiver utilizando mais de uma câmera, eu vou utilizar uma estrutura de nós diferentes. Mas como 95% dos trabalhos que eu faço é somente com uma câmera, são raros os trabalhos que eu preciso contratar outros videomakers, outras câmeras, outros operadores, né? Alugar outros equipamentos. Então, assim, basicamente eu não uso outra estrutura de nós diferentes dessa. Mas quando precisa, aí eu faço de uma forma diferente. Vamos lá, aqui em Color Space Transform a gente vai dizer qual que é a câmera que a gente usou para estar gravando. Qual que é a gama que a gente usou, aqui no meu caso, filme quinta geração. E a saída aqui é Rec 709, gama 2.4. Beleza. Então isso aqui, pessoal, é como estava a cena exatamente no momento em que eu gravei. Então ele já faz a leitura das cores que a câmera leu ali no momento, das cores que a câmera captou. Inclusive tem cores que o nosso olho nem consegue ver, por isso que a imagem ela fica desse jeito, toda cinza, porque tem muitas cores aqui que o nosso olho nem vê e até às vezes o monitor não consegue reproduzir. E aí na hora que a gente coloca o espaço de cor, e essa transformação acontece, ele já puxa para o Rec 709, aí a gente já consegue ver as cores ali mais próximo de como estava lá na hora em que eu estava gravando. Então assim, aqui eu não vou fazer muito ajuste não, é mais ali no contraste, saturação,
Nesse projeto não cabe muito grading, muita firula aqui, porque é um projeto mais sóbrio e a luz que eu setei já era a luz exatamente da forma como eu precisava. Então, assim, é importante, pessoal, vocês entenderem também sobre luz. Vocês já vão, assim, adiantar demais o trabalho de vocês na pós se a luz já estiver bem setada do jeitinho que vocês precisam. E dependendo da luz que vocês fizerem, se vocês fizerem de forma errada, não tem nem como recuperar na pós. Então é super importante a gente também entender de luz, assim como o fotógrafo entende, o videomaker também precisa entender de luz. Inclusive, pessoal, até um papo sério com vocês aqui. Eu já fiquei sabendo de videomaker que chega no set sem luz, usa a própria luz do teto do estúdio, ou então usa a luz de modelagem do flash do fotógrafo. Véi, assim como a câmera é um investimento para você, a luz também precisa ser. Sem luz você não trabalha. Ah, Lucas, mas eu não sou fotógrafo. Mas você faz fotometria. Foto é luz. Você precisa fazer a medição dela. Você precisa desenhar com a luz também. Por mais que você faça vídeo, você também desenha com a luz. Ok? Então, pessoal, se preocupem com isso. Se preocupem em estudar sobre luz, em ter luz também, em investir nisso. Porque faz muita diferença no seu resultado, beleza? Às vezes o cara fica assim, ah, eu vou investir numa câmera nova, ah, vou comprar uma câmera nova, ah, precisa de outra câmera, ah, preciso de lente, papapá. Não! Se você tiver uma câmera de entrada, mas com a luz maravilhosa, você entrega um trabalho assim impactante, um trabalho muito bom e muito acima da média do mercado. Isso só se você investir em luz. Não vou ser aqui hipócrita de dizer que a câmera não é importante, ela é importante sim, mas na minha opinião, entre câmera e luz, qual é mais importante? A luz é muito mais importante do que a câmera, ok? Então, pessoal, foquem nisso, estudem sobre luz, invistam em luz, depois você pensa em trocar de lente, em trocar de câmera, tá joia? Mas vamos lá, continuando aqui. Pessoal, aqui depois que eu coloco o Color Space Transform, eu venho aqui para o contraste, para saturação, e aqui eu gosto de trabalhar o contraste junto com o pivô. Eu puxo o contraste, olha só o que está acontecendo aqui na Waveform, certo? E depois eu venho aqui no pivô para ajustar os pontos em que eu quero esse contraste. Lucas, eu não entendi nada do que você falou, não tem problema. Eu criei aqui esse clipe, ele tá em preto e branco, só para vocês entenderem exatamente o que isso aqui faz. Ó, tá vendo aqui essa linha? Tá 100% linear e tudo, a gente tem um ponto preto, um ponto branco e o resto são nuances de cinza. Se eu vier aqui no contraste, começar a puxar ele, olha só o que acontece com essa curva. Essa curva, ela vai intensificando mais para as áreas escuras e intensificando mais para as áreas claras. É isso que o contraste faz. O contraste, ele cria essa expansão, essa separação ali entre os highlights e as sombras e vai ficando com cada vez menos meios tons, certo? O pivô serve para me dizer se eu quero mais contraste na área escura ou se eu quero mais contraste na área clara, certo? Então por aqui eu consigo ajustar isso. Se eu puxar o contraste aqui ao máximo, eu vou ver aqui a separação idêntica dos dois, a separação direta aqui dos dois, e pelo pivô eu vou dizer onde que eu quero mais essa separação, tá vendo? Então assim, isso aqui me ajuda a intensificar, se eu vou ter mais branco ou se eu vou ter mais preto no contraste da minha cena, ok? Então pessoal, vamos aqui, ó. O que eu fiz aqui basicamente foi aumentar o contraste, olha só a separação das ondas, e depois com o pivô eu venho pontuando se eu quero contraste nas áreas claras ou se eu quero contraste nas áreas mais escuras. Isso aqui vai depender do look. Eu acho essa ferramenta assim uma baita de uma mão na roda porque ela me ajuda a ter precisão no contraste que eu estou fazendo. Diferente lá do Lumetri do Premiere, que é só uma barrinha de contraste e é aquilo lá. Óbvio que depois você pode vir aqui e fazer isso manualmente nas curvas. Só que o contraste pivô já ganha muito tempo do que você ficar aqui, porque se você precisar ajeitar isso, trazer isso para cá, você vai precisar dar vários e vários cliques, e é muita coisa ajustando e tudo, enquanto que o pivô já faz isso de forma inteligente, de uma forma muito melhor aqui, beleza? Muito bem, pessoal. Depois que a gente coloca o contraste e saturação, vamos vir aqui no balanço de branco. Para a gente ver se a imagem está bem balanceada aqui no branco, a gente vai utilizar aqui os scopes de Parade. Olha só, o vermelho está saltando um pouquinho a mais do que o verde e o azul nos highlights, né? Então o que eu preciso vir é aqui no ganho, né, que é a parte de highlights. Aí eu só diminuo um pouquinho aqui o vermelho, e aí olha só, ali para os scopes, já vai alinhando aqui, ó. Acho que aqui tá certinho. É pouca coisa, detalhe, foi só 2 pontinhos aqui só. E o resto eu acho que o balão de branco está muito bem setado. Eu sempre tomo muita atenção para configurar da melhor forma possível ali na hora que eu já estou gravando, porque isso me elimina trabalho depois na pós, né, de ficar ali reajustando, regulando, né. Para esse trabalho aqui eu não acho que eu preciso mexer aqui no grading, mas se eu fosse mexer só para mostrar para vocês, talvez eu puxaria aqui, diminuindo aqui um pouquinho os highlights, trazendo um pouquinho aqui de um outro look, né. Ok? Então aqui eu faria a colorização, puxaria aqui no offset, no ganho, no gamma, enfim. Aqui também no Color Warper. E inclusive, pessoal, uma dica muito legal é vocês utilizarem o Vector Scope junto com o Color Warper. Por quê? Através do Vector Scope você consegue ver a quantidade da cor que você tem na cena, certo?
Então, olha só, óbvio que eu tenho muito vermelho, porque o fundo é vermelho, mas eu também tenho um pouquinho aqui desse verde água. Então, olha só, ele aparece aqui já. Então, eu consigo controlar isso aqui de forma individual. E essa ferramenta aqui me ajuda a controlar isso aqui também. Então, olha só, vamos dizer que, sei lá, por algum motivo o cliente falou assim, Lucas, na verdade o cliente aqui é de calçado, mas vamos supor que fosse um cliente de roupa. Lucas, eu não gostei desse tom aqui da roupa da modelo. Eu subo aqui para 12 canais, venho aqui, né? Olha só, à medida que eu passo a agulha, ele já vai me dando exatamente o ponto aqui embaixo em que aquela tonalidade está. Então se eu clico aqui, ele já vai me dar o ponto, então facilmente agora eu já consigo alterar o tom da roupa da modelo. Então olha só, puxar um pouquinho mais para azul e tudo. Então assim, isso aqui é uma baita de uma mão na roda e olha só o que acontece com os scopes aqui do lado. Ele vem acompanhando junto. Então isso aqui é muito legal para quem gosta de trabalhar com colorimetria, para quem gosta de brincar ali com a parte de direção de arte, né, a combinação cromática. Então fica muito fácil de trabalhar com essas ferramentas aqui, ok? Muito bem, pessoal. Aqui em Mist é onde eu gosto de colocar o meu temperinho, né? Eu gosto sempre de puxar um pouquinho aqui para cima, puxar um pouquinho aqui para baixo. E eu não gosto sempre de deixar o preto 100% preto. Eu gosto de deixar ele um pouco cinza. Então eu dou uma clipadinha nele, eu subo ele um pouquinho para cima e esse aqui é o meu look, é a forma como eu gosto de trabalhar, a forma como eu gosto de entregar e é o que traz a minha identidade para o material que eu entrego. Quem não tiver um olhar muito clínico nem vai perceber a diferença, mas eu gosto de fazer isso aqui porque para mim faz muita diferença. E aqui no nó de finalização, eu volto um pouquinho aqui dos detalhes aqui nos meios tons, acho que aqui tá bom, então talvez um pouquinho mais, trazendo um pouquinho mais de nitidez para eles e aqui em nitidez eu diminuo um pouquinho. Às vezes eu crio também um nó aqui de grão. E aí eu coloco aqui. Eu gosto muito do grão da 35mm. Então prontinho, já está aqui setado. E eu posso ajustar isso aqui também, se eu quiser um grão maior, um grão menor. Se eu quiser mais ou menos textura. Isso daqui está super tranquilo de mexer. E às vezes, antes aqui do nó de finalização, eu coloco um nó de beleza aqui, ó. Que é o nó de Beauty. Principalmente para campanhas de cosmético, produto e tal. Eu gosto de colocar aqui esse nó de Beauty, porque ele dá uma limpada na pele assim de forma bem inteligente e automática. Não vou gastar muito tempo explicando aqui essa ferramenta, só pontuando ela mesmo. Vem aqui automático e aumenta ela aqui. Ela já faz uma limpeza na pele da modelo. Aqui não vai dar para aparecer tanto porque a cena está mais aberta, mas deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, pessoal, eu encontrei essa cena aqui, ali no projeto, né? O material que eu gravei, e vou passar aqui o nó de beleza para vocês poderem ver. Deixa eu apagar os outros aqui, puxar o ajuste que eu fiz do lado de cá. E aqui, ó, em beleza, deixa eu desligar aqui o efeito, já veio aplicando. Olha só, vocês vão ver que a pele dela tem um pouquinho aqui dos poros aparecendo e tal. Então, quando eu ativo aqui e aumento um pouquinho a intensidade, olha só o que já vem acontecendo na pele dela. Deixa eu tirar aqui de finalização e o grão. Tá vendo? Olha só, repara aqui do lado. Só como é que a pele já vem muito mais limpa, mais clean. Então assim, para essa campanha aqui, ela não faz muito sentido esse nó. Mas para outras campanhas ali de cosmético, produto, essas coisas, ela faz muito sentido e resolve muito problema, certo? Muito bem, viu como é fácil? Você também pode aplicar isso nos seus projetos e eu tenho certeza que você também vai ter ótimos resultados, beleza? Me conta aqui nos comentários se você já conhecia essa estrutura de nodes e dá um like nesse vídeo se ele te ajudou de alguma forma, beleza? Aproveita também para se inscrever no canal e receber todas as notificações dos próximos vídeos que eu vou estar trazendo por aqui, beleza? Tamo junto, até a próxima!